são fartos. Então as pessoas querem pegar uma situação e criar um monstro, uma mentira, porque é uma mentira. Deu. Pelo bem do Vasco, deu. O Fernando Diniz não pode... Ah, mas ele contratou o Inestrosa, ele contratou o Breno. Não, quem contratou foi o Vasco. Do que caíram de rendimento por conta dessas situações. Muito pelo contrário. Agora, eu não vou deixar de pontuar que o trabalho é ruim em 2026. Eu não vou deixar de pontuar que falta repertório, que é cansativo ver o Vasco. Que o Andrés Gomes terminou o jogo como lateral, o Minetti como atacante, o David. Mais uma vez o Vasco colocou 6 jogadores de ataque em campo e não consegue meter um gol no Madureira, porra. Cansativo, cara. É bem cansativo a coletiva do Diniz. Ele melhora os jogadores, ok. Mas o time não melhora, né? Tu tá no profissional, em tese, o jogador já tá ali pronto. Ou quase isso. Tu não tem que estar ali pra melhorar o jogador. Tu tem que fazer ele entrar no teu time e melhorar o seu time. E os seus resultados. Pra sua equipe ganhar títulos e pros seus torcedores ficar felizes. Meus amigos, o jogo do Vasco de hoje deu o que falar. Após o jogo em que o Vasco acaba não vencendo o Madureira, que daria a classificação, Diniz deu entrevista coletiva e foi perguntado sobre a forma do tratamento com os jogadores, e foi a polêmica no jogo contra o Mirassol. Mas os vascaínos não estão nem um pouco satisfeitos. Aproveita para deixar o joinha, que vai ajudar muito no meu trabalho, e se inscreve no canal para não perder nossos conteúdos. Combinado? Obrigado pela confiança. Veja agora tudo que rolou. Eu queria que você falasse dessa situação que te colocaram nos últimos dias de não ter tratado bem os jogadores. Isso é um ponto que eu queria ouvir de você, depois de tudo, amadurecendo tudo isso, como que você está com essa sensação? Em relação àquilo que aconteceu, eu vou falar para você o seguinte: eu tenho já de treinador 16 anos. E a minha vida foi uma vida, até eu joguei futebol para aprender a ser técnico, costumo dizer isso. E eu sou o cara que eu me entrego completamente para ajudar os jogadores. Então, da minha parte, não tem falta de respeito. De maneira alguma. Tanto é que os jogadores que trabalham comigo, quase todos querem trabalhar de novo. E até aqueles que não trabalharam, quando eu ligo, têm vontade de trabalhar, porque sabe, a notícia verdadeira, ela corre entre os jogadores. Os jogadores melhoram, quase que na sua maioria. Então, a vida de entrega, não tem assim o lance em si, depois eu vi o lance. Se eu pudesse, com a presença das câmeras, ter percebido aquilo e se eu tivesse tido ali uma esperteza de perceber aquilo, talvez eu não tivesse feito. Esse foi o meu erro ali, mas não do erro das coisas que eu falei, como eu trato o jogador. A maneira que eu tenho de ajudar os jogadores, a cobrança que eu faço é um dos pilares de eu conseguir ajudar os jogadores. E eles sabem disso. É uma coisa amorosa. Muito diferente das pessoas que fazem a crítica, que estão mais interessados, não têm interesse nenhum em ajudar o jogador. Exemplos são fartos. Então as pessoas querem pegar uma situação e criar um monstro, uma mentira, porque é uma mentira. O que é respeitar o jogador? Respeitar o jogador é fazer, para usar um exemplo aqui do Vasco, que aconteceu com o Rayan. Quando o Corinthians tentaram fazer a mesma coisa com o Rayan. Eu cobri ele de uma maneira mais enérgica, mas cobri muitas vezes o Rayan de maneira enérgica. Quando ganha, como foi contra o Fortaleza e outras situações, não tem questionamento. As pessoas estão focadas no resultado do jogo. O foco meu não é no resultado do jogo, é fazer as coisas direito e procurar ajudar os jogadores. Aí o Rayan foi questionado, ele é igual um pai para mim. Eu não vou deixar. E o Rayan, quando saiu daqui, eu tive no casamento dele, a mãe e o pai me encontraram, e a mãe chorando, falou assim: eu agradeço, você mudou a vida da nossa família. E um dos pilares é a maneira como eu abordo o jogador. Que eu não tenho receio, eu não tenho medo de abordar o jogador. E o jogador sabe que aquilo é para o bem dele. E não é um papel difícil, não é um papel para qualquer um. Então eu me exponho em favor do jogador. Então eu não vou trocar uma crítica das pessoas fazerem, muitas vezes com malícia, com maldade, por receber um carinho como eu recebi do Rayan, como se for o Brenner quando chegou aqui, e o Motti, Bruno Guimarães. O meu temperamento é esse. Ele pode ajustar, pode melhorar. Repito, se eu tivesse percebido a presença da câmera, ali eu teria segurado, eu teria dado um jeito de não ser tão enérgico na cobrança, mas por conta das coisas de fora. Mas internamente, a minha maneira de tratar o jogador é aquilo, e muita conversa, amorosidade. Eu sei da vida do jogador, eu sei da vida particular, eu sei do filho, eu sei da mulher, eu sei como é que tá, como é que não tá. Porque a vida do jogador é difícil. E a minha cobrança é uma cobrança para proteger, para fazer o cara jogar mais.
E se perceber naquele jogo do Mirassol mesmo, o time depois da cobrança voltou melhor naquela etapa do primeiro tempo. Então, assim, o meu interesse é no ambiente interno. A justiça ela é feita internamente. Agora, o que as pessoas elas imaginam e a maneira como elas fazem as críticas tem mais a ver com elas do que aquilo que está acontecendo internamente e principalmente sobre aquilo que é o respeito com o jogador. Respeito ao jogador eu tenho, mas no máximo, o nível máximo de entrega. Eu trato os jogadores como se fosse meu filho, eu cobraria do jeito que eu cobrei. Então, isso é o maior elogio que eu posso ter para os jogadores. Eu cobro os jogadores como cobro meus próprios filhos. E eu me entrego para que os jogadores consigam ter uma vida melhor, como eu ofereço para os meus próprios filhos. E por isso os jogadores respondem bem. Se você pegar do ano passado para cá, esses jogadores que vieram para cá, todos melhoraram. Paulo Henrique com 5 meses foi para a seleção, o Ryan valia 10 milhões, foi vendido por quase 40. O Cuesta estava esquecido lá na Turquia, voltou para cá, retornou à seleção. O Andrés Gomes não jogava na França, quando jogava era 5, 10 minutos. Hoje é um jogador que é o protagonismo no Vasco, conhecido nacionalmente. O Barros estava no América, estava jogando no Amazonas, depois na América de Mineiro, virou titular do Vasco. O Nuno fez 11 gols na temporada. E todos eles melhoraram. O Léo Jardim é um goleiro que sai mais do gol, um goleiro que melhorou com os pés, melhorou nas antecipações, nas coberturas do zagueiro. Todo mundo melhorou. Então, assim, falar disso é uma coisa, e tudo bem, as pessoas têm a liberdade, mas tem uma má vontade de perceber o todo, de perceber a verdade, de investigar a verdade. Isso aí é a matriz central do meu trabalho, ajudar os jogadores, de gostar, de amar aquilo que é o jogador, de poder se entregar para que eles tenham uma boa vida. E eu tenho consciência plena disso, plena. Ajuste a gente sempre tem que fazer, mas eu sou um cara que me dedico integralmente para que os jogadores consigam ter uma vida digna e um futuro positivo. Agora, você confere a opinião dos torcedores do Cruz Maltino depois do jogo e da coletiva do técnico. Sobre a questão pessoal com os jogadores, estou 100% de acordo com ele. É muito fácil você abrir o Google e colocar aí quantos jogadores já falaram bem do Fernando Diniz. Eu faria uma lista aqui de 15 nomes facilmente. São jogadores que são muito gratos ao Fernando Diniz. E que aquela maneira ali, falei no Geral Casé TV hoje, não é algo que me preocupa. A maneira dele de cobrar jogador não é algo que me preocupa. Não é 5 segundos com uma câmera ligada numa roda de conversa que vai fazer eu determinar qual é a relação desse treinador com os jogadores. Não é isso. Não é isso. Meu problema com o Diniz não é esse. Muito pelo contrário. Existem muito mais exemplos que cresceram de fato com ele do que caíram de rendimento por conta dessas situações. Muito pelo contrário. Agora, eu não vou deixar de pontuar que o trabalho é ruim em 2026. Eu não vou deixar de pontuar que falta repertório, que é cansativo ver o Vasco. Que o Andrés Gomes terminou o jogo como lateral, o Minetti como atacante, o David. Mais uma vez o Vasco colocou 6 jogadores de ataque em campo e não consegue meter um gol no Madureira, porra. Dentro da própria casa. Aí que perspectiva que o torcedor vai ter do trabalho do Diniz? Eu entendo. Eu consigo entender, porra. Porque mesmo jogando com 80, 90% dos titulares, o Vasco não consegue ganhar do Madureira no Campeonato Carioca, porra. É ruim, não tem defesa. Não tem defesa. A gente pode olhar o macro, olhar para um ponto aqui, um ponto ali, perceber que talvez não melhore com o outro. Até porque, repito, não dá para tirar a responsabilidade de atleta. Agora, defender a ruindade do trabalho esse ano? Não tem como. Não tem como. Compreende? O time do Vasco é o menos Diniz dos últimos anos. Quem se propõe a tocar a bola lá atrás, né? Pode errar, mas tá aprendendo e tal. É cansativo, cara. É bem cansativo a coletiva do Diniz, sinceramente, porque ela não é elucidativa, né? Ela não indica o que pode ser feito, o que pode melhorar. Ela não dá uma projeção, né? Ela não indica um caminho. Ele melhora os jogadores, ok. Mas o time não melhora, né? A mãe do Ryan foi lá agradecer a ele. Pô, legal. Jogadores querem jogar com ele de novo. Bacana. Mas tudo isso só vai existir e caminhar quando os resultados aparecerem, né, cara? Quando ele fala que não tá muito disposto, não é bem um resultado, que ele joga para os jogadores melhorarem. Cara, tu não tá na base. Acho que o Diniz, como conceito de trabalho dele, ele tinha que mudar um pouco, cara. Eu acho que ele seria um baita treinador de base. Eu acho que essa frase aí, eu não me preocupo com o resultado, é surreal. Eu me preocupo em fazer as coisas bem feitas pra lá na frente. Cara, na boa, imagina ele trabalhando com um moleque de 15, 17, 20. Pô, aí beleza. Tu melhora o jogador, dá confiança pra ele, né? Pra ele subir bem. Pô, do cacete. Agora, cara, tu tá no profissional, em tese, o jogador já tá ali pronto. Ou quase isso. Tu não tem que estar ali pra melhorar o jogador. Tu tem que fazer ele entrar no teu time e melhorar o seu time. E os seus resultados. Pra sua equipe ganhar títulos e pros seus torcedores ficar felizes. O Ryan, com ou sem você, ele seria vendido por muitos milhões e a família dele já estaria resolvida.
Esse discurso aí humanista do Diniz é um pouco chato, né? Transcorria a coletiva do Fernando Diniz. E eu concordo plenamente com o que falou o Cerdeira. Eu quero um técnico de futebol, cara. Eu não quero um psicólogo, eu não quero um cara que se preocupe. Claro que é importante se preocupar com o ser humano, se preocupar com a formação das pessoas. Muito bacana o depoimento dele, quando a família do Ryan o abraça no casamento do Ryan e agradece a mudança de vida. Eu acho isso tudo muito formidável. Mas o Vasco não dá alegria pra gente, Emerson. O Vasco é uma tristeza pra gente, é um dia da marmota, sabe? Eu vou perguntar a vocês claramente, em 300 dias do Fernando Diniz, algumas coisas que eu queria uma resposta. Vocês já foram felizes com sequência com o trabalho do Fernando Diniz? Vocês tiveram segurança nas formas que o Vasco jogou sob o comando do Fernando Diniz? Certeza de que eu vou entrar em campo e vou amassar o meu adversário? Vocês veem variação da maneira do Vasco jogar? Variação. Tá difícil de um jeito, eu vou arrumar outro jeito. Sabe por quê? Porque hoje aconteceu, hoje em São Januário, contra o pobre Madureira, só mudou as cores do outro lado porque era um tricolor também. Ele fez igualzinho contra o São Paulo, cara. Igualzinho ele fez contra o São Paulo. Ele empilhou um monte de atacantes e o Vasco virou um time de pelada, cara. Ele contrata o Inestrosa pra jogar de ponta direita. O Inestrosa tava na ponta esquerda, cara. Então, desculpe, cara, o Fernando Diniz é um incoerente como treinador. É um cara que faz agora, e vem fazendo nos últimos anos, trabalhos muito ruins. O Vasco não evolui em 10 meses de Vasco. São jogos amarrados, são jogos difíceis. Os jogos do Vasco nunca são assim, ganhamos com autoridade. Jogamos um futebol, sabe? Juro, me bate um sentimento que eu odeio ter, que é o de inveja. Eu vejo Flamengo e Corinthians e vejo Fluminense e Botafogo e fico pensando, gente, os 4 times estão em início de temporada como o Vasco. Por que o Vasco não consegue jogar igual aos 4? Porque o Fluminense e o Botafogo ontem fizeram um jogo até prejudicado pela chuva, mas era competição de lá e cá, sabe? Se movimentam, o time dá opção, o Zubeldia na beira do campo orientando os caras, não para tempo técnico pra ficar dando esporro em jogador. Você vai pro Botafogo, o treinador do Botafogo chegou ontem, gente. O Botafogo perdeu o jogo, mas o Botafogo em cima, o Botafogo lutando, o Botafogo tentando. O Vasco é um bando, gente, é um bando para um treinador que prega a vida dele como sendo um treinador. A contradição dele de reclamar que o futebol precisa ser ganho com organização. O que ele mais faz é desorganizar os times, cara. Ele botar o Andrés de lateral esquerdo de novo, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Desculpe, não há argumento para manutenção do Fernando Diniz para quinta-feira. Porque eu vou dizer aqui, eu quero perguntar isso para vocês. Vocês têm alguma esperança de que o Vasco vai ganhar da Chapecoense quinta-feira? Eu não tenho esperança nenhuma, nenhuma. Primeiro porque o time está abalado psicologicamente, os jogadores estão jogando por eles e a gente até sente. Hoje até mudei um pouco a minha opinião, os jogadores estão preocupados daquele tipo de... Puta, o Diniz vai ser demitido, cara. É nítido que os caras estão, alguns... Sabe aquele vamos jogar, cara, que a gente precisa ganhar pela... O Vasco hoje parecia que estava jogando a decisão da Copa do Brasil. Desesperado, querendo fazer um gol de qualquer maneira. Por quê? Porque o time está desorganizado, o time está abalado psicologicamente, o time não está bem de cabeça. E me desculpe, vai manter o Diniz para quinta-feira? Pode até ganhar de 1-0, mas não tem nem cara. O Vasco não tem cara de quem vai ganhar quinta-feira da Chapecoense. Da Chapecoense, que o Jean conhece tão bem, que ganhou do Santos na primeira rodada, mas não é esse time todo, cara. Então, o trabalho está perdido. Eu falei contra o Mirassol e falo hoje de novo, deu. Pelo bem do Vasco, deu. O Fernando Diniz não pode... Ah, mas ele contratou o Inestrosa, ele contratou o Breno. Não, quem contratou foi o Vasco. E quem vier tem que fazer um trabalho com esses bons jogadores, porque o time do Vasco não é ruim. Reitero isso aqui. O Vasco contrata e contrata bem. O Rojas é um exemplo claro de um bom jogador que foi contratado. O Brenner vai dar jeito, o Inestrosa vai dar jeito. O problema está na beira do campo. O treinador não consegue mais fazer com que essas peças joguem. Não adianta mais. Ele pode trazer a seleção argentina campeão do mundo. Ele não vai dar jeito, Emerson, não adianta. Então, sinceramente, pra mim, deu. O trabalho dele deu. E a coletiva dele, concordo 100% com o que falou o Cerdeira. É muito legal você ler, só que a gente não precisa de um comentarista. A gente já tem aqui. Ele parece um analista de futebol, cara. Eu quero saber quais são as soluções que ele arruma. Ele não traz soluções. Eu quero entender, lembrar qual foi o último técnico no Brasil que teve tanta moral de uma diretoria como o Fernando Diniz está tendo agora, porque tudo, ele está parecendo técnico da seleção. Tudo o que ele quer, o Vasco dá. Estrutura, melhoria de logística, contratação, salário em dia, respaldo da presidência, melhoria no DESP, faz área molhada, melhora o vestiário, faz de tudo. O Vasco está dando na sua estrutura administrativa tudo ao técnico Fernando Diniz. E ele não está dando retorno. Ele está destruindo um trabalho que está sendo muito bem feito, que na mão de qualquer outro treinador estaria muito melhor. Porque se a gente comparar, por exemplo, com o Corinthians, Emerson, o Corinthians é uma zona. E tá aí, são 3 títulos em menos de 6 meses. Não dá para engolir. Para mim, a manutenção dele hoje é um erro. Para quinta é só adiar. Nosso vídeo acabou aqui, mas continua nos comentários. Eu quero saber sua opinião. O que você acha? O Diniz ainda deve permanecer ou já passou da hora? Comenta que eu vou ler todas. Obrigado por assistir até aqui. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!